amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação sempre ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Vinde a mim, diz Jesus hoje no texto evangélico, todos vós que estáis fatigados e oprimidos, eu vos darei descanso. A quem Jesus se dirigia com estas palavras? Sobretudo a massa do povo, gente simples da Galileia, que o ouvia e o seguia com entusiasmo, mas não eram capazes de suportar todo o peso das tradições orais, sobretudo as tradições orais, chamadas halakicas, que os fariseus tentavam, de maneira oprimente, colocar sobre os próprios ombros, sobre os ombros dessa gente. Eram muitas as minúcias, eram muitas as normas, eram demasiadas as prescrições, eram demasiadas as proibições, eram demasiadas as condições. E esses fariseus diziam mesmo de grupos que não se assemelhavam a si próprios, que eram pessoas condenadas, pessoas que não viviam na intimidade com Deus e pessoas que não estavam destinadas ao reino de Deus. Quem não fosse do próprio partido, quem não assumisse a própria visão, quem não respeitasse todas aquelas prescrições orais, além das prescrições escritas da Torá mosaica, estava excluído, segundo eles, do convívio de Deus. Quando os evangelhos e os evangelistas nos dizem que Jesus se cercava de pecadores, ou buscava a companhia de pecadores, ou então, contrariamente, quando nos dizem eles que pecadores iam a Jesus e encontravam um Jesus receptivo, nós não podemos entender o que normalmente se faz, que Jesus se cercasse de prostitutas, de ladrões, de bandidos, de assassinos e que gostasse desse tipo de gente. Claro, isto seria uma caricatura do próprio Jesus. Jesus jamais faria uma coisa dessas. Quando os evangelhos falam de pecadores e de Jesus frequentar convívios de pecadores, quem eram esses pecadores? Eram essas pessoas simples e humildes que não conseguiam colocar em prática o que era insistência dos fariseus. Eram pessoas que não entravam nas categorias dos grupos farisaicos, dos grupos dos saduceus e nem mesmo da comunidade de Qumran. Estes eram os pecadores. Com outras palavras, os pecadores eram aqueles que não faziam parte do nosso grupo, não faziam parte da nossa corporação, não pensavam ideologicamente ou religiosamente como pensamos nós. E é claro, as consequências eram duras, são todos condenados. Jesus não se dirige assim a ninguém. Pelo contrário, chama-os, atrai-os. Quem se sentir demasiadamente tolhido, limitado sob o jugo da lei mosaica e, sobretudo, da tradição oral farisaica, venha a mim e eu darei repouso. O meu jugo é suave. E o Evangelho de Jesus contém apenas 2 grandes mandamentos, nos quais está contida toda a lei e os profetas: o amor incondicional a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo.